Olá, pessoal. Eu sou Sueli Bonaparte, presidente fundadora do Brasil Florida Business Council. Baseado em Tampa, Flórida, a missão do Brasil Florida Business Council é o de fomentar o comércio bilateral e investimento entre as nossas regiões, criando empregos e contribuindo para o desenvolvimento econômico e social das nossas comunidades. E hoje, na nossa série Liderança em Tempo de Crise, eu tenho o imenso prazer de receber um grande amigo de décadas, Oscar Motomura, fundador e CEO da Amana Key, uma das organizações mais especializadas do mundo em gestão, estratégia e liderança de organizações complexas, dos setores empresarial, governamental e da sociedade civil. Com mais de 30 anos de experiência, o Motomura é considerado um dos mais criativos especialistas em estratégia no país. A expressão equações impossíveis, cunhada por ele, resume muito bem o foco de seu trabalho. Situações altamente complexas, desafiadoras e aparentemente sem solução. Neste momento que estamos vivenciando uma das crises políticas mais sérias e consequentes da história americana e navegando numa pandemia global que está afetando todos nós, companhias e governos, o tópico da conversa de hoje não poderia ser mais relevante. Mas antes de começarmos a conversa com o Motomura, eu gostaria que ele falasse um pouquinho sobre a Amana Key. Seja bem-vindo, Oscar. Que prazer revê-lo depois de tanto tempo. Obrigado, Sueli, mais uma vez. É um prazer enorme estar conversando com uma amiga de longa data, né, que tem feito um trabalho extraordinário à frente dessa organização que une dois países e de uma forma muito prática e pragmática, né? E aí é um prazer estar aqui também conversando neste momento da própria história do mundo, né, em que talvez nunca foi tão importante a gente encarar as equações impossíveis de um jeito bastante construtivo. A Manakey foi fundada já há muito tempo atrás e começou como uma startup focada em estratégia, que sempre foi a minha especialidade trabalhando para uma multinacional nos 12 primeiros anos de trabalho, né? E aí criei essa empresa e no início era assim, planejamento estratégico, né? Uma expressão muito típica da época e que hoje está tendo significados muito diferentes. E mais ou menos 10 anos depois é que nós criamos uma segunda empresa focada em educação executiva, exatamente para passar todo o nosso know-how para os nossos clientes. Porque uma empresa de consultoria, às vezes até gosta de criar dependência, mas nós nunca quisemos fazer isso e nós quisemos ir ampliando a base de clientes e fazendo com que todo o know-how desenvolvido pela nossa organização fosse passado para os próprios clientes, para eles estarem se desenvolvendo a partir daí e até ficando independente da nossa atuação. Então, nós somos uma empresa especializada em gestão, estratégia e liderança, mais especificamente em inovações radicais nessas três áreas. Então, por isso que nós temos um nicho de atuação em que a gente só quer equações difíceis para nós resolvermos. Porque essas equações impossíveis são aquelas que, para serem resolvidas, precisam de inovações que vão à raiz das questões. Senão não resolve. Então, nós estamos, a partir desse foco, desse nicho de equações impossíveis, criando
soluções inovadoras o tempo todo, que a gente vai passando para os nossos programas de educação executiva. Então, basicamente, é isso que a gente faz. E nós temos, desde o início, nós estivemos muito focados em olhar o mundo em que a gente vive e até olhar as oportunidades que existem para melhorar o que existe. Porque não faz sentido uma organização estar atuando para fins só próprios e estar até prejudicando a própria sociedade. Seria um enorme paradoxo, né? Então, nós sempre estivemos muito focados nas questões éticas, especialmente nessa ideia de que toda organização precisa, de alguma forma, contribuir para a evolução do todo. E na sua própria existência não é possível de justificar. Então, um pouquinho sobre a Mani e sobre a nossa filosofia para o início da nossa conversa. Muito obrigada, Oscar. Bom, agora vem a primeira pergunta. Então, como podemos resgatar a cultura ética e valores da sociedade e como elas podem impactar no sistema democrático? Então, nós temos uma bandeira de também nos nossos programas a gente mostrar caminhos para ser o número um, seja na organização privada ou na pública. O que significa que os nossos programas não são voltados para ajudar pessoas a melhorarem o desempenho no que fazem hoje. Mas a gente sempre teve essa preocupação desde o início de fazer com que as pessoas visualizassem caminhos para se tornarem o número um. Só para você ter uma ideia, nós temos no programa virtual que a gente conduz hoje, de 2 dias, a gente tem um momento que a gente faz uma simulação em que a gente estimula as pessoas a dizerem, bom, que prioridades vocês estabeleceriam para o país se vocês se tornassem o presidente do país? É aí que é muito interessante colher esses dados e nós não fazemos isso só com o objetivo de um exercício num programa, porque nós estamos pegando todos esses insumos e vamos formular um documento que nós vamos, inclusive, entregar para muitos líderes da área pública no Brasil. E só para vocês terem uma ideia, uma das coisas mais importantes que um presidente deveria fazer ao assumir a posição é resgatar a ética e os valores no país, a cultura do país. Porque sem ética não é possível otimizar a economia. E a gente vê governante após governante, pessoas que querem melhorar a economia e ficam fazendo aqueles arranjos de baixa juros, faz aquilo e tal, mas enorme parte da economia se perde por corrupção e por ausência de valores na sociedade. Então, a premissa que nós usamos é de que sem ética não é possível otimizar a economia. E aí, outro dia, dei uma entrevista para a TV Senado, no painel de economia. Eu trouxe isso para a mesa e disse, se essa premissa está certa, de que sem ética não é possível otimizar a economia, eu disse para a repórter que estava me entrevistando, a senhora sabe em que ministério se conversa sobre o resgate de valores nesse país? E fica aquele vácuo, né? Fala, ninguém sabe. A gente nem sabe se isso está na pauta do governo. E aí, até para provocar, eu disse, olha, eu acho que eu tenho até uma sugestão. Se nenhum lugar do governo se discute esse resgate de valores, eu tenho um lugar para essa responsabilidade. É com o Meirelles, que na época era o ministro da Fazenda, porque tem tudo a ver com a economia. E aí foi obviamente, uma provocação que eu conheço o Meirelles desde o tempo do Banco de Boston, né? Mas a mensagem é basicamente essa. Por outro lado, se não existem pessoas com nível de consciência elevado, senso de julgamento refinado, sabedoria nos postos principais de governo, essas conversas nem vão passar na cabeça das pessoas, as pessoas não se sensibilizam por esse tipo de
conversa. Quantos executivos, Sueli, você acha na área do governo que teriam capacidade de abstração para fazer uma conexão entre resgate da ética e otimização da economia? Infelizmente, poucos, pouquíssimos. O que faz a gente pensar sobre que sistema é esse de democracia representativa que deveria trazer as posições mais importantes de governo às pessoas mais sábias do país. Estamos longe de fazer isso e às vezes a gente vê, às vezes não. Em muitos países, sem fazer referência a nenhum, eu diria que nós estamos até vendo o contrário de processos manipulativos, né, eleitorais. E aí a gente pensa em cidadãos que são facilmente manipuláveis porque a educação não vai até esse nível e, de repente, a gente vê assumindo as posições de liderança mais relevantes do país pessoas que nem deveriam chegar perto dessas posições, porque podem trazer prejuízos enormes à sociedade do país e do mundo. Então, o sistema democrático representativo está doente e nós temos trabalhado muito em nossos programas, em nossos diálogos, em nossos webinários, para incentivar a renovação, a reinvenção da própria democracia. Infelizmente, nós estamos vendo esforços muito interessantes levados avante por jovens que estão falando em reinvenção da democracia. E é esse diálogo nós temos trazido aos nossos programas e às vezes surpreende, né? Porque num programa de gestão, estratégia e liderança, a gente abre uma porteira para falar de reinvenção da democracia. E que tem tudo a ver, porque senão a gente, eu digo, a gente vai ficar enxugando gelo. A gente arruma aqui, arruma lá, mas tem gente que está estragando tudo que a gente está fazendo. Um enorme paradoxo fundamental no momento que nós estamos vivendo na história, até vendo o que está acontecendo, né, todos nós estarmos muito mais motivados hoje de fazer esforços na direção da reinvenção da democracia. Então, eu acho que tem alguma coisa importante, mas, por outro lado, vocês vejam, você pode ver, Sueli, que é uma equação impossível, né? Para reinventar a democracia, nós vamos ter que passar pelo Congresso. Aí você veja o tamanho do desafio que nós temos. Agora, talvez não é por aí, não é através de um sistema doente que a gente vai conseguir sanar o sistema doente. Então, Mas nós vamos então, muito mais desculpe, Oscar, então vem a minha segunda pergunta. Como a educação de líderes governamentais e empresariais pode mudar a sociedade? E se todos têm vocação para serem líderes? Sim. Então, uma das grandes novidades que nós estamos trazendo para esta época de hoje é de que o conceito de liderança tradicional ela está também precisando de reinvenção, porque no mundo da internet, especialmente, na verdade, é imenso o poder que as pessoas comuns têm. Quando digo de pessoas comuns, pessoas que não estão em posições de poder nas hierarquias. Então, numa organização, a pergunta sempre é: cadê os líderes? Tá só na cúpula? Não. E nós temos batido nessa tecla muito fortemente, em que até um office boy pode fazer diferença enorme na condução do futuro da organização. E aí que é assim, nós estamos numa era em que praticamente todos os colaboradores de uma organização, todos os cidadãos têm enorme potencial de se tornarem líderes. Eu até brinco um pouco e digo, isso é uma história verdadeira, né, de uma repórter que fez uma entrevista comigo e queria que eu definisse liderança em 3 palavras. Antigamente eu ficava até meio assim chateado, né? Como é que a gente vai falar de liderança com 3 palavras? Hoje eu brinco, levo por humor e disse: "Ah, tá, você quer que eu defina com 3 palavras? Então tá, vamos lá? Tá pronta? Pessoal, se prepara para anotar. Eu digo 3 palavras: iniciativa, iniciativa, iniciativa. Até logo, obrigado, até a próxima. Tá?
mas essa é uma história real. Mas o que que é liderança? Liderança é iniciativa. Aí eu conto muitas histórias e até office boys que olham um cliente esperando ao longo tempo e falam: "Mas por que que essa pessoa está esperando há tanto tempo?" E se interessa em resolver o problema daquele cliente, mesmo que não seja de sua responsabilidade. Agora, se eu estou na empresa, se eu estou na organização, eu me sinto responsável e vou lá ajudar. Esse é um líder. Só que ele é um office boy. Então, nós estamos vivendo hoje na era da internet, especialmente. A internet empodera as pessoas. Então, nós temos que ter esse reconhecimento de que as pessoas comuns e o cidadão é um líder potencial que pode ter enorme impacto nos destinos da organização e do país. Essa é a grande mudança. Liderança não é só aquelas pessoas que nas hierarquias estão lá em posição de poder. Em todas as organizações hoje, espera-se, precisa-se esperar que todos os colaboradores sejam líderes. É aí que é impressionante o que essa organização consegue realizar, ou o país consegue realizar. Obrigada, Oscar. Você falou em internet, isso vem a nós a pensar em tecnologia e o impacto que a tecnologia está fazendo, forçando a gente, as corporações, a inovar, não é verdade? E aí lembramos das startups e dos empreendedores que estão revolucionando vários setores. Qual seria a sua provocação, a sua colocação para esses novos empreendedores, esses influenciadores, com relação ao futuro, a contribuição que eles podem passar para a sociedade? Seria uma ótima pergunta. E você viu um fenômeno impressionante acontecer neste ano que passou. 2020 foi um período em que a tecnologia se fez importante, mas assim, vital para a vida das organizações em geral e do país, né? E o digital está presente para ficar. Então, mesmo nós nos reinventamos e criamos o programa virtual, né? E lançamos logo no começo do ano, logo que começou a pandemia, nós em um mês lançamos o nosso programa virtualmente, né? Então, o digital, a gente tem trabalhado isso fortemente, nossa bandeira é que o país inteiro tem que ser digital. Não é uma empresa que fica digital ou um órgão do governo que está ficando cada vez mais digital. Não. Nós estamos dizendo que o país inteiro tem que ficar digital e no momento que a gente consegue fazer isso, é impressionante a produtividade do país. Não é 10% melhor. Que tal 10 vezes maior, né? E nós trouxemos em nossos programas muitos futuristas para o Brasil, né? Futuristas famosos, tipo Alvin Toffler, John Nesbitt. E o John Nesbitt foi um dos futuristas que mais acertou. E uma das premissas que ele usa, ele diz: Oscar, o futuro está acontecendo em algum lugar do mundo, hoje. Você tem que monitorar o que está acontecendo e as tendências de futuro você define a partir do que você lê hoje. E aí a gente hoje vê o país mais digital do mundo, Estônia. A cidade mais digital do mundo, Seul, na Coreia do Sul. E quando a gente põe um zoom em cima e vai olhar o que está acontecendo, é impressionante, né? Estônia é um país pequeno, em certo sentido, né? Mas onde é um laboratório onde eles conseguem mostrar o que nos países grandes a gente não consegue visualizar. Por isso que nós temos trazido o exemplo da Estônia, que é 100% digital. 100% digital. A única coisa que não é digital ainda é casar, se divorciar e vender seu prédio, seu apartamento, seu imóvel. Todo o resto, 24 horas, 7 dias por semana. E, além de tudo isso, criaram algo que quebrou as fronteiras do país e criou o conceito de residente digital.
é que qualquer de nós, de qualquer lugar do mundo, nós podemos nos tornar residentes digitais de Estônia e fazer uso da fantástica infraestrutura digital que o país tem. Eu me interessei muito sobre isso. Quando eu vi essa expressão pela primeira vez, eu já vou para a ação, né? E aí entrei pela internet, fiz tudo que eles pediam para, né, decidir deixar você ser um residente digital. Me tornei um residente digital, checar a minha ficha, né? Tenho ficha limpa, né, de acordo com o pessoal da Estônia. Fui buscar minha identidade digital na embaixada em Nova York, né, da Estônia, e tenho condições de abrir a Mauna Kea Internacional em 1 hora pela internet, né, usando minha identidade digital. E vou fazer isso. Vou abrir a Mauna Kea Internacional pela Estônia, através da infraestrutura da Estônia, e vou ter acesso imediato a todos os países da comunidade europeia, e minha identidade digital vale como assinatura em contrato. Então, já estou entrando, né? Eu estou dando esse exemplo para dizer as fantásticas oportunidades que estão se abrindo, mas o jeito de fazer a coisa é tudo. Não adianta minha empresa ser digital, o país inteiro tem que ser digital. Vocês imaginam, eu sou totalmente digital, estou orgulhoso disso, vou declarar meu imposto de renda, é papel? Não vai dar, né? Agora, Seul, uma cidade absolutamente digital, em que o cidadão ajuda a administrar a cidade e até opinar sobre em que o prefeito precisa alocar, em que ele deve usar o orçamento do ano. Imagine onde chegou Seul, né? Então, e com mais de 10 milhões de habitantes, não é um lugar pequeno. Tá? Então, pessoal, essas coisas já estão acontecendo, o futuro já está por aí em algum lugar, e o digital, a internet estão revolucionando o mundo positivamente, e nós temos que registrar isso. Por outro lado, é fundamental também eu sei que você gosta de citar o Einstein de vez em quando, né, Sueli? Mas o Einstein tem uma frase que marca bem. Ele diz: perfeição dos meios, confusão quanto aos fins parece caracterizar o mundo em que nós vivemos. Perfeição dos meios. Tecnologia tem condições de fazer com que a gente faça milagres no dia a dia. Agora, temos todo esse poder na mão, mas o problema está em eu vou usar isso para quê? Os fins. Para melhorar a sociedade como um todo, né? Globalmente, não é só do meu país. E é aí que eu ainda estou, digamos assim, a sociedade está confusa quanto ao que faz com toda essa tecnologia que gera milagres. Embora Einstein tenha cunhado essa expressão há 70 anos atrás, extremamente atual. Então, nós precisamos ter um equilíbrio entre a tecnologia e o humano, e pensar a tecnologia a serviço não só da humanidade, mas de todos os seres vivos do planeta. É aí que nós estamos já levando em conta, por exemplo, a importância da sustentabilidade em tudo que a gente faz. Obrigada, Oscar. Você provoca os líderes nos programas da Mauna Kea para não terem medo de enfrentar equações impossíveis. Você teria um exemplo para mostrar o papel de um líder que transformou um setor específico da economia brasileira durante a pandemia? Eu não diria que é durante a pandemia, mas na verdade, o que aconteceu? Vou pegar um exemplo bem prático, né? Mas essa organização que eu vou colocar como exemplo, que é Magazine Luiza, ela só fez o que fez durante a pandemia porque o digital está o virtual e o digital está no DNA da empresa há 30 anos.
E tudo começou há 30 anos atrás, quando o Magazine Luiza faturava 90 milhões por ano. Magazine pequeno, no interior de São Paulo. E achei muito interessante que a Luiza Helena, na época, pensou, né? Ela me contou depois isso. Pensou, já cheguei no máximo que eu posso fazer pela empresa. Já era superintendente do Magazine. Preciso de novos referenciais. E aí ela pesquisou e acabou vindo fazer o nosso programa. 3 dias, que a gente fazia num hotel, uma Alfarrege, em São Paulo. E aí que ela conseguiu ver esses referenciais novos que fariam ela saltar de patamar, cabeça dela primeiro, né? Veja. E aí eu fui fazer um workshop logo a seguir, poucos meses depois, fui para Franca, Ribeirão Preto, e conduzi um workshop. E aí que eu vi um grupo que queria crescer, mas tinha uma limitação grande, não tinha dinheiro, não tinha capital. Eu disse, bom, vamos botar a equação na mesa e vamos buscar soluções. Não entenderam. Eu disse, não querem crescer? O problema de vocês não é que vocês não têm dinheiro? Tá, então vamos juntar as duas coisas, botar na mesa a equação e vamos resolvê-la. Não entenderam. Estava provocando um pouquinho, né? Mas finalmente a equação foi para a mesa. A equação impossível, uma das mais simples, né? Como crescer sem dinheiro? Aí eu disse, pessoal, é esta equação que nós temos que resolver, porque muitas organizações fazem workshops, ideias para crescimento e tal, depois grande parte das ideias não dá para implantar porque não tem capital. Resolveram a equação errada. E aí que essa equação foi para a mesa, eu disse, deixei bem claro, disse, pessoal, é esta equação que nós temos que resolver. Tem dinheiro. Ideias, pessoal, ideias. Meu papel não era eu ter ideias, era o grupo ter ideias. Meu papel era impedir bullying, né, que mata a criatividade todo dia de um jeito impressionante na sociedade e nas organizações. Não pode fazer bullying, não pode censurar, né? E o meu papel era dizer, fala mais, fala, e não cortar, não interromper o fluxo de ideias das pessoas. E no que a equação foi para a mesa, pessoal, foi impressionante, porque um veterano logo disse, que tal, veja só, que tal criar uma loja sem produtos? E sabe qual foi a inspiração desse veterano? Não tinha nem internet, pessoal. Sears Roebuck, que nos Estados Unidos, no século XX, cresceu barbaramente vendendo por catálogo. O catálogo da Sears era dessa grossura. Todos os produtos da Sears estavam lá desenhadinhos, enquadradinhos e tal. As pessoas compravam no catálogo, pediam pelo correio, pagavam pelo reembolso postal e recebiam o produto pelo correio. E se, ao olhar pela primeira vez o produto físico, não gostou, devolve dinheiro de volta garantido. Né? Agora, pessoal, sabe o que vinha pelo correio? Um jogo de sofá inteiro, que o cara viu no desenhinho minúsculo no catálogo. E com esse modelo, a Sears virou uma potência no século XX e foi a inspiração desse veterano. Meu papel era, fala mais, onde é que estão as informações? Vai fazer catálogo? Não, vale qualquer coisa impressa, folhetos e tudo isso, que quem que vai fornecer, que já está pronto, fornecedor, ele não quer também vender. Então, rapidamente, nós vamos ter as informações sobre os produtos. Mas é aí que você veja, nessa dinâmica toda de incentivo à criatividade, e aí apareceu um jovem desse pessoal. Nós estamos falando de papel, nós estamos na era do videocassete. Sabe que eu descobri que tem jovem que já nasceu na era do DVD e não sabe o que é videocassete. Né? A gente sabe, né, Sueli? Aquela coisa enorme assim. Ele falou, vamos filmar os produtos. E aí eu falei, fale mais. Então, vamos fazer um vídeo só sobre eletrodomésticos. Vamos fazer um vídeo só sobre móveis e utensílios. Vamos fazer um só sobre artigos de camping. E vamos ter uma videoteca nessa loja sem produtos. As pessoas escolhem na tela. E aí você veja como é a dinâmica da criatividade, né? Aí estava lá o encarregado de produtos eletrônicos, eu disse, então eu posso mostrar o produto em funcionamento? Um filme? Falei, claro.
Aliás, o filme está pronto até que o fornecedor pode te fornecer. E aí a ideia foi se desenvolvendo até que uma pessoa fez uma pergunta. Assim, mas esse é na verdade, fez um comentário e uma pergunta, né? Sim, uma loja muito chata. Como é que a gente vai criar movimento nessa loja se nem produtos existem? Hoje o pessoal vem passear no Magazine, na loja de departamento, né, com a família, né? Mas numa loja chatinha dessas, ninguém vem. Como é que a gente vai gerar movimento nessa loja? Pergunta certa. E aí, imediatamente, alguém levantou a mão e disse: cursos gratuitos para o nosso público-alvo. Como cozinhar com micro-ondas. E aí, quem é que vai dar o curso? O fornecedor, ele não quer vender, então vem aqui dar o curso de graça e a gente não vai cobrar nada do público e um monte de gente vem fazer o curso, no que terminou o curso está indo embora, já tem um segundo curso sobre outro tema. E tem gente que está ficando pro segundo curso. A essa altura, a Luísa Helena já estava fazendo conta em papel de embrulho. Não é assim que o empreendedor faz? E aí ela estava vendo quanto que seria, quanto que ela gastaria para fazer a primeira loja eletrônica. Foi como foi chamada. Era ridículo o custo. Lugar alugado, 100 metros quadrados. Já definiram uma cidade, foram para lá, montaram, inauguraram, o prefeito veio inaugurar, deu mídia local, grande sucesso, fizeram a segunda, grande sucesso, terceira, grande sucesso. A essa altura, vocês já estão vendo que a empresa que não tinha capital já está acumulando algum. É isso. Aí chegou a tecnologia da multimídia no Brasil, mudaram de videocassete para multimídia, depois de alguns anos chegou a internet e fizeram a transição rapidamente para a internet. Essa história para falar de equação impossível e que nasceu há 30 anos atrás e, portanto, o virtual está no DNA dessa companhia, do Magazine Luiza, há mais de 30 anos. Aí chega uma pandemia, aliás, não é só por causa da pandemia, mas antes já, a Magazine era uma das empresas mais digitais do país. E aí, na pandemia, explodiu a junção do físico e do virtual, uma combinação que eles não abriram mão, né? Porque tinha gente incentivando a separar e fazer só o virtual e deixar as lojas físicas. Fizeram uma combinação genial e aí explodiu. Então, em 2020, eles acabaram se tornando a maior empresa de varejo do país, e nós estamos falando de faturamento de dezenas de bilhões. Lembra que eles faturavam 90 milhões? 30 anos depois, eles chegaram aqui, a origem foi a equação impossível, porque eles dominaram a tecnologia da equação impossível. Eu sempre disse para a Luísa: não venha para São Paulo, não venha para São Paulo, vai pelo interior, vai pelo interior, vai pelo interior. Foi para o interior de outros estados e daqui a pouco não tinha mais para onde ir. Tinha que vir para São Paulo. Eles devem ter montado uma equação impossível. E sabe qual foi a solução? Inaugurar 50 lojas de uma vez ao chegar à capital. Vocês vejam o poder das equações impossíveis, né? Então, só uma historinha um pouco longa para ilustrar isso que aconteceu 30 anos atrás, que tem efeito hoje nessa explosão que aconteceu no Magazine nesse ano de pandemia. História maravilhosa, inspiradora, Oscar. Muito obrigada por dividir essa história conosco. E você mencionou agora há pouco um termo muito importante que tem muito a ver também com a história do Magazine Luiza, sustentabilidade, na verdade, empresas que permanecem, que reinventam, graças à liderança e à visão de uma Luiza Trajano, na verdade. E tem se falado muito sobre a importância da prática do ESG e o impacto a longo prazo na sociedade, no meio ambiente e governança. Como vocês, na Manakey, têm endereçado este assunto nos programas de liderança? E vocês teriam algumas ações que vocês poderiam dividir, algumas histórias que vocês poderiam dividir conosco hoje?
Com certeza, Sueli. Você sabe que nós fomos pioneiros em vários tópicos que a gente vai trazendo nos nossos programas de gestão, estratégia e liderança. A gente fala de estratégia e a gente diz, mas estratégia de longo prazo, a gente deveria contemplar o quê? E não há limites, a gente não deixa que haja limites sobre as questões a trazer. Tanto é que ecologia profunda nós trouxemos para a mesa 30 anos atrás também. E uma das pessoas que nos ajudou a abrir o caminho para isso foi o Fritjof Capra, o físico, né, que escreveu o tal da física, ponto de mutação, dezenas de livros. Ele é um parceiro nosso de décadas. Então, nós trouxemos pioneiramente o conceito de ecologia profunda. E depois eu fui entrando cada vez mais e, no ano 2000, portanto, 20 anos atrás, eu tomei contato com a Carta da Terra, Earth Charter. E aí a Miriam Vilela, que é a diretora executiva, veio fazer uma palestra na Mana, e aí eu achei fantástico o documento, especialmente pelo processo que levou à confecção da Carta da Terra. E que tudo começou na Eco 92, no Rio de Janeiro, no Brasil, né? E lá o secretário-geral do evento, né, um canadense, ele colocou pela primeira vez uma ideia, né, que foi exatamente essa ideia de que ele disse: nós já temos a Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas ele é restrito aos seres humanos. A gente deveria fazer algo semelhante que englobe todos os seres vivos do planeta e não só os seres humanos. Essa ideia foi trazida ao evento e aí ela foi amadurecendo, amadurecendo. 3 anos depois se formou uma comissão com mais de 20 participantes de 15, 18 países, gente da pesada, ex-primeiro-ministro holandês, senadora japonesa e tal, uma comissão que supervisionaria o processo de criação desse documento que teria que envolver pesquisa junto a todos os países do planeta. Muitos eventos foram feitos, muitos workshops foram feitos, e em diversos países, muitos do Brasil, inclusive, e a partir dessa pesquisa, que levou 5 anos, na verdade, não só a pesquisa e a redação, porque a redação também deu um trabalho grande, porque tinha que se escolher termos que fossem aceitos em todas as culturas. Expressão tal é bom para americano, mas lá no Oriente Médio não. Então, muita negociação e, finalmente, 5 anos depois, portanto, no ano 2000, apareceu a Carta da Terra. E aí que a Miriam veio mostrar a carta, eu disse: não, caramba, Miriam, esse negócio não pode ficar numa gaveta agora. O trabalho não acabou agora, não. Nós temos que agora falar de a Carta da Terra em ação. Então, eu insisti muito com essa ideia, porque a carta é, na verdade, um documento que mostra o que é bem comum na opinião de todos os países do planeta. Não só na visão de um brasileiro, de um americano, de um europeu. Tá? Eu achei o processo fantástico e comecei a insistir sobre essa ideia de Carta da Terra em ação. E aí levou mais 5 anos. Veja como as coisas demoram, né? E em 2005, em Amsterdã, na Holanda, foi lançado o movimento Carta da Terra em Ação, com um livro com mais de 80 artigos. Eu escrevi um dos artigos desse livro. E aí eu participei desse evento grande. E nesse evento conheci muita gente e acabaram querendo me selecionar para o Conselho Internacional da Carta da Terra. E aí, desde 2006, eu participei como membro desse conselho de 22 pessoas de 18 países e fiquei praticamente 13 anos, até 2019, como membro desse conselho e nos últimos 5 anos como co-chairman do conselho. Foi uma experiência fantástica que refinou tremendamente meu conhecimento sobre as grandes prioridades em relação à questão da sustentabilidade
e o conceito de bem comum, bem de todos os povos do planeta, inclusive honrando todos os seres vivos do planeta. Na medida que a gente honra a vida em todas as suas formas, isso leva naturalmente à integridade ecológica. Mas honrar todas as formas de vida no planeta também leva à justiça econômica e social. E honrar todas as formas de vida no planeta leva também a uma cultura de paz, não violência e democracia. Tá? Então, essas 4 áreas, honrar todas as formas de vida, integridade ecológica, justiça social e econômica e paz, são os 4 pilares da Carta da Terra e há 4 princípios para cada uma dessas grandes áreas. E é impressionante como é um enorme guia para decisões éticas no mundo todo. Então, é isso que a gente traz para os nossos programas. A gente talvez seja o maior divulgador da Carta da Terra aqui no Brasil, mas fazemos isso de uma forma muito prática, porque a gente associa isso à ética e de como isso deve orientar todos os líderes do país para que todas as decisões que são tomadas, seja na área pública, privada ou na sociedade civil, esteja contribuindo para o bem comum. Então, isso é algo que nós temos trazido de forma muito prática e tem sido um enorme prazer também catalisar diálogos de líderes nesse assunto de enorme importância. Eu acho que o meio ambiente ele avançou muito e nós agora estamos focando muito a questão da paz e não violência. Eu até digo, todas as organizações e países podem estar bastante ecológicos e o planeta não se sustentar por guerras, violência urbana, inclusive. Então, nós estamos com essa bandeira agora muito forte, porque meio ambiente e tudo mais, mas o foco é sustentabilidade. Nós queremos que o planeta se sustente e a gente deixe para as futuras gerações um planeta muito melhor que nós pegamos. Daí o conceito de responsabilidade intergeracional que nós também estamos colocando na mesa e fazendo os líderes refletirem muito sobre isso. E hoje nós estamos falando até fortemente de crimes intergeracionais. Então, a evolução do conceito de sustentabilidade vai evoluir, vai refletir-se nas leis e talvez muitas coisas que as organizações estão fazendo hoje serão considerados crimes daqui a alguns anos, na medida em que a própria legislação evolua. Por aí tem alguma coisa importante, Sueli. Obrigada, Oscar. Eu tenho uma pergunta muito pessoal, que o Covid-19 tem demonstrado que os países que melhor têm combatido com sucesso a pandemia são liderados por mulheres. Quais são os seus insights com relação do sucesso da liderança feminina em tempo de crise? Não só durante o Covid-19, mas também em tempo de crise. Por que as mulheres se sobressaem? Você sabe que uma das coisas também da Carta da Terra é o equilíbrio entre o feminino e o masculino. E nós temos trabalhado isso por várias formas e temos até mostrado algumas analogias que fazem com que as pessoas entendam melhor a importância desse equilíbrio entre o masculino e o feminino. Por exemplo, na medicina a gente mostra a medicina taoísta chinesa, de onde vem a acupuntura e tudo mais, e que eles falam muito do equilíbrio yin e yang no nosso organismo, que é o equivalente ao polo negativo e positivo da eletricidade. Nós somos um corpo eletrônico, a energia passa pelos meridianos todos, né? E por isso que a acupuntura, né, fala sobre o organismo humano de um jeito extremamente sofisticado. E nesse organismo, para ele se manter absolutamente saudável em todos os pontos,
do corpo humano, você precisa do equilíbrio yin e yang. Yin é a energia feminina, essa é a analogia, e o yang é a energia masculina. Então, para o mundo funcionar muito bem, nós precisamos dos dois polos. Nós precisamos desse equilíbrio muito bom. Agora, é interessante, por exemplo, a gente ver as características do masculino e feminino. O masculino que quer ir para ação logo, né? E está no DNA do feminino o cuidar, care for, né? Eu vi uma vez um governador dizer: nós só começamos a fazer enorme diferença na gestão pública de nosso estado quando paramos de administrar e passamos a cuidar da sociedade. Então, é aquele negócio, administrar é uma coisa muito fria. O cuidar é como cuidar da mãe, que vai cuidar do filho, é 24 horas, 7 dias por semana. E fora esse negócio do importar-se com o seu filho. Então, isso é muito típico da energia feminina. E daí a gente vê líderes como a Jacinda Ardern, né, na Nova Zelândia, que tem sido um destaque nesse negócio de cuidar do próprio país e da sociedade de um jeito muito cuidadoso. Então, cuidar que num processo de pandemia é algo excepcionalmente relevante. Não é administrar a sociedade, é administrar o vírus, que seria uma abordagem muito mais negativa, muito mais masculina, né? Ou até de dizer, não, isso é bobagem e tal, e também um pouco do masculino, né? Agora, o cuidar, né, inclusive da população como um todo, colocando a população em primeiro lugar, inclusive num lugar mais relevante que a própria economia, né? Cuidar da vida e das pessoas é uma energia mais feminina, e a gente começa a entender por que os líderes, as líderes à frente de países que são mulheres têm feito coisas muito melhores do que países que são dirigidos por homens. Pelo menos essa é a minha teoria, né? Mas isso tem a ver muito também com esse equilíbrio que nós precisamos da energia masculina e feminina. E aí eu acho fantástico quando, no Canadá, o primeiro-ministro já montou o cabinet dele 50-50, e também refletindo toda a diversidade que existe no país, né? Eu achei essas coisas assim extraordinárias, e são cuidados, isso já é refinamento de um novo tipo de liderança e gestão que precisamos no país. Aliás, em todos os países. Aliás, no agregado de todos os países, essa é a grande coisa, grande lição que a pandemia está trazendo, né? A gente não vai resolver a questão da pandemia dizendo, no meu país eu fiz tudo o que precisava. Não adianta. Isso, estamos descobrindo isso, e a gente vai ter que superar todo tipo de egoísmo, né? Inclusive egoísmo coletivo, que é uma expressão que eu tenho criado para falar de que esse negócio de meu país e que importa o resto que se dane, não está dando. Esse é um negócio assim completamente maluco e fora de proporção quando a gente vê o que aconteceu no ano de 2020. A gente está chegando à conclusão de que a gente só vai chegar onde nós precisamos se o mundo inteiro estiver juntos, né? Solidariedade total para que a gente consiga superar essa fase muito difícil que a pandemia está trazendo. Mas é uma lição de vida extraordinária, né? Que a pandemia está trazendo a todos nós. Mas ainda estamos tímidos. Eu falo, a vacina avançou, né? A vacina tal avançou e tarará, tarará. Eu diria que hoje é um momento em que, inclusive, todo o know-how desenvolvido na construção, né, na criação das vacinas, devia ser universalizado, né? Colocado como domínio público, para que a coisa vá muito mais rápido e que a gente consiga inocular os 8 bilhões
desse mundo em que a gente vive. Então, ainda não chegamos lá. Espero que... Vamos chegar lá, Oscar. Vamos chegar lá, temos que ser positivos. Mas uma coisa com relação à liderança feminina, Oscar, na verdade, essas líderes que estão se sobressaindo no combate à pandemia, elas estão demonstrando algumas características que necessariamente não tem que ser só da liderança feminina. Empatia, compaixão e gentileza são características de qualquer ser humano, mulher ou homem, entendeu? Então, principalmente em momentos de crise, essas características são fundamentais para dar segurança, serenidade e esperança para o futuro para a sociedade da qual eles estão servindo, líderes empresariais e governamentais. E vem agora a pergunta, eu adoraria estar falando com você horas, Oscar. Tenho aprendido muito com você nesses últimos minutos. Mas eu gostaria de finalizar a nossa conversa e ouvir de você como os líderes estão enfrentando ou se estão ajustando a esse desconhecido que a pandemia trouxe e como eles têm que se posicionar no pós-pandemia. Legal, legal. Então, só fazendo um comentário sobre ainda do masculino e feminino, né? Essa ideia de que nós todos temos essa energia, as duas energias yin e yang dentro de nós. Por outro lado, a forma como fomos educados nos torna, por exemplo, extremamente machistas. A gente não consegue nem o diálogo que deveríamos ter com outros seres humanos. Então, o processo de educação que forma distorções faz também com que até líderes mulheres queiram se tornar mais como os homens. Agora, quando as mulheres assumem a sua feminilidade e consideram isso uma força para liderar e até fazer com que essa cultura machista que ainda vigora em grande parte do mundo seja erradicada, né? E a gente começa a falar de seres humanos mais completos, é alguma coisa de enorme contribuição que as mulheres podem fazer. Mas vocês vejam que há muitas distorções, né? Mulheres que tendem a ficar mais como os homens. Agora, a gente vê mesmo a primeira-ministra alemã, né? Que ela foi eleita como uma figura da mãezona e não tem nenhum problema de assumir isso, né? E então essas são as coisas. E também o homem que precisa superar uma educação machista que recebeu até dos pais, né? E passe a ser mais empático, cuide das pessoas e tudo mais. E é esse equilíbrio que vai fazer a coisa evoluir. E uma das coisas importantes que nós estamos colocando para o período pós-pandemia, primeiro que eu estou dizendo, esse negócio normal, antigo, não vai voltar, não. Agora, o que a gente está vendo e que vai acontecer no período pós-pandemia, vai ficar muito mais evidente as mudanças que vão ficar cada vez mais rápidas. O que significa que a cada dia nós podemos ter surpresas. Foi só durante a pandemia que a gente viu isso? Não, vai ser para sempre. Então, tudo está confluindo para um processo de mudança muito rápido e numa velocidade que a gente não conhece, nunca conhece. E é nesse sentido que o incentivo que eu tenho dado para os líderes é de que a grande prioridade hoje é nós, líderes, estarmos muito bem lidando com o desconhecido. Quando a gente diz muito bem lidando com o desconhecido, tem algo que nós caracterizamos no APG, no nosso programa, desde que nasceu. E a gente cunhou uma expressão que pegou e vigora até hoje, que é V0. Velocidade interna, zero. Ou seja, ausência de ansiedade, na serenidade. E isso como algo extremamente importante, não tem nada que ver com alguém que fica meditando o tempo todo e fala em câmera lenta. Não é disso que nós estamos falando.
um atleta olímpico, se ele não estiver sereno na final das Olimpíadas, ele nem chega à marca que ele consegue nos treinos, só com o treinador. Então, serenidade. Eu vi uma vez um executivo que era o diretor de operações, e aí o prédio pegou fogo, incêndio. O diretor de operações ficou apavorado. Conseguiu fazer alguma coisa? Zero. Aí o jovem assistente, que estava lá 6 meses, numa serenidade fantástica, conseguiu evacuar o prédio todo. Para vocês vejam a importância dessa ideia de centramento, e cada vez mais nós, líderes, precisamos ser um exemplo fantástico de serenidade ao encarar o desconhecido, inclusive, e que pode ser bem forte, significativo, que pode exigir uma revolução em minha organização, e eu vou encarar esses desafios com grande serenidade. D0. É aí que a gente vai conseguir lidar muito bem com o desconhecido, e o desconhecido do dia a dia, e desconhecer coisas impactantes, vão exigir, sabe o que da gente? Criatividade instantânea. Não é uma criatividade que a gente fica pensando durante meses, não é isso. É, naquele instante, eu ter insights, intuição, para ver, enxergar o caminho a ser trilhado. Eu tenho que estar no V0, tenho que estar sereno para deixar até minha intuição florescer a taxas extraordinárias. E não vão precisar disso. A nossa intuição, como líder, numa situação absolutamente inédita, sem experimentos anteriores, sem experiência anterior, eu vou ter que enfrentar esse desafio totalmente inédito, portanto, desconhecido, numa boa. E é aí que a intuição, mais uma vez, vai ter um papel extraordinário. Não é conhecimento, não é? Não são competências tradicionais, mas alguma coisa que vem lá da nossa essência, né? E a intuição vai fazer um papel extremamente importante, e por isso que nós temos trabalhado tanto essa questão da intuição, dos insights, da criatividade instantânea, dos improvisos positivos. E é assim que a gente vai conseguir lidar com esse mundo muito diferente que está surgindo aí. Muito obrigada, Oscar. Nossa, muito obrigada pelo seu tempo e pelos seus insights profundos e dividindo o seu conhecimento, que é legendário. É só para você saber que eu aprecio tremendamente a sua amizade e o fato de você estar participando dessa discussão tão relevante, num momento tão importante para todos nós. Como você disse, nós temos que pensar na coletividade, na sociedade, no momento que está necessitando, não é verdade? Então, não adianta a gente ficar conosco, o nosso conhecimento, a nossa experiência de vida, quando nós podemos dividir com a comunidade para que nós possamos também contribuir para o crescimento e dar um pouco também de esperança e serenidade para as pessoas que são importantes para todos nós, não é verdade? Então, eu gostaria, muito obrigada mais uma vez, Oscar, e eu gostaria de saber se você teria alguns comentários finais para terminarmos essa conversa, porque eu sei que você tem um outro compromisso daqui a alguns minutos. Muito obrigada, Oscar. Eu que agradeço, Sueli. Eu queria também cumprimentá-la, porque você está há décadas, né, fazendo com que a relação entre Estados Unidos e Brasil seja cada vez melhor. É claro que há altos e baixos, né, na medida em que a própria democracia não funcione tão bem em todos os momentos, mas eu tenho visto todo esse esforço que você vem fazendo nesses anos todos, e que você está talvez contribuindo muito mais do que você própria imagine, né? A disseminação de valores nobres que fazem com que países se aproximem e a gente esteja cada vez mais chegando a um mundo global, onde a solidariedade, valores positivos, a ética,
o importar-se com o outro vai fazer com que a gente, como humanidade, esteja evoluindo do jeito que todos nós merecemos. Então, a mensagem final que eu deixaria aqui é de que nós temos que ser idealistas, nós temos que ser positivos, construtivos. Não deixem que forças contrárias, né? Eu vejo até bullying acontecer, de as pessoas dizerem coisas para nós do tipo, você é muito idealista. E as pessoas se calarem. Eu digo, caramba, não pode se calar, não. Porque a gente é com esse idealismo que a gente vai ajudar a construir um mundo melhor. Tem que responder. Então, para dar um exemplo de como é que eu respondo quando as pessoas dizem, você é muito idealista, né? E pelo tom a gente vê que não é um elogio, é pejorativo. Eu digo, eu sou mesmo. Não me calo em nenhuma hipótese. Eu digo, eu sou mesmo e estou buscando 100. Qual é o seu número? Quem é que se cala? É o louco. Né? Porque seria ridículo a pessoa dizer meu número é 63,5. Não é? De brincadeira. Mas, de qualquer forma, a gente não pode se envergonhar de ter valores nobres. E aqui talvez seja a mensagem que eu deixaria para todos nós. Existem bilhões de pessoas muito boas, né, que estão alinhados a esses valores que são universais. Tá? E nós temos que, através do nosso dia, fazer com que esse número esteja aumentando no dia a dia. E, de repente, a gente está chegando muito próximo do mundo ideal que todos nós sonhamos. Até a próxima. Mais uma vez, obrigado, Sueli. Obrigada, Oscar. Se eu pudesse só adicionar o seu comentário final, nós somos idealizadores, nós somos sonhadores, muito obrigada, mas que fazem acontecer, entendeu? Então, e vamos continuar acontecendo, influenciando, inspirando outras pessoas. Muito obrigada, Oscar. Fique bem, fique bem. Muito obrigada pela sua participação nesse programa. Tchau, tchau.